Salve, salve, galera que se liga no RemoCast, Igor Moraes na área, e como vocês sabem, as coisas andam meio obscura pelo lado do Baianão. Então vamos bater esse papo para tentar esclarecer algumas coisas nesse pré-jogo entre Botafogo da Paraíba e Clube do Remo, depois da vinheta. Vem com a gente. Olha, o toque é pro Alex. Tá começando mais um RemoCast diretamente dos estúdios remotos da Sala de Periçá. Gilberto Figueiredo e Igor Moraes na área para a gente comentar tudo sobre esse pré-jogo de Botafogo da Paraíba e Clube do Remo Leão, que está desesperado para se recuperar na Série C. Vamos bater esse papo, mas antes de mais nada, o meu companheiro Igor tem um recado muito importante para dar para toda a Nação Azul e a galera que se liga aqui no RemoCast. Galera, para você que já é sócio há muito tempo aqui da RemoCast, para você que já está chegando agora, o aviso é sempre o mesmo, né? Você precisa deixar o like nesse conteúdo aqui, não se esquece de inscrever no canal e sempre que possível compartilhar esse link dessas nossas lives, de todos esses conteúdos para todos os seus amigos remistas, que assim a gente fortalece a comunidade do RemoCast, que é a comunidade do torcedor azulino no YouTube. Então não se esquece, compartilha, te inscreve, deixa a curtida, que você deixa que esse conteúdo passe para o maior número de remistas, assim vai fortalecendo o projeto do RemoCast que todo mundo já conhece. Vai daí, Betinho. Meu amigo Igor, essa semana teve um assunto que deixou a torcida meio agoniada, né? Porque teve uma cerimônia este ano comemorando aí o fim de uma dívida trabalhista do Clube do Remo. De repente, o presidente aparece dando entrevista aí para um certo jornalista, falando que o Remo está com o Pires na mão, que está com as contas bloqueadas, que vai pedir aí um desbloqueio. Conta um pouquinho aí para a galera, Igor, como foi que tu leste essa situação, de acordo, logicamente, com as notícias que surgiram durante a semana? Olha, Beto, é sempre complicado a gente fazer qualquer tipo de comentário relacionado a situações jurídicas ou situações relacionadas ao processo quando a gente não folheou, a gente não teve acesso a documento nenhum. Então a gente vai só opinar em cima daquilo que foi divulgado, aquilo que foi passado aí bem de forma abstrata pela galera, né? Foi feita uma solenidade, uma cerimônia de encerramento das dívidas do TRT, lá na vara centralizadora, e aparentemente essa mesma vara fez um bloqueio, reteve alguma coisa lá, uma penhora, alguma coisa, por dívidas previdenciárias, dívidas tributárias. A gente não sabe ao certo qual é a natureza dessas dívidas, porque a gente não teve acesso aos documentos, ao mandado de penhora e tudo mais. Mas o que eu ouvi é que são dívidas que aparentemente ou teoricamente não estariam relacionadas às dívidas trabalhistas. Então, assim, na minha opinião, me parece assim algo bem fora do comum, né? Bem fácil de ser revertido na esfera jurídica, se é como está se dizendo, né? Porque, como eu disse no início dessa minha fala aqui, a gente não tem acesso à totalidade dos documentos, a gente não tem acesso ao que de fato foi. Mas com base no que foi divulgado, me parece ser um negócio bem fácil de ser revertido, porque não são dívidas trabalhistas, né? O tribunal fez uma cerimônia encerrando, então parece um tanto quanto controverso essa situação, acredito que seja facilmente revertido. Clube do Remo que já entrou com uma ação pedindo o desbloqueio dessas verbas. Eu espero que, sendo assim, meu amigo Igor, desbloqueando, pelo menos sirva para contratar reforço de verdade, contratar jogador bom, não contratar refúgio que a gente tem visto por aí, cara. E bom, falando da equipe do Clube do Remo, o Remo viajou na sexta-feira, 9 da manhã. O Clube do Remo partiu para a bela cidade de João Pessoa, na Paraíba, para esse compromisso contra o Botafogo, o Belo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O clube divulgou aí nas suas redes sociais fotos do embarque azulino. E o Clube do Remo, Igor, ainda faz um treino no sábado pela manhã, vai treinar se preparando para o confronto de domingo contra o Botafogo da Paraíba, no seu estádio Almeidão, 17 horas.
Meu amigo Igor, depois da fatídica derrota contra o Atlético, começou pressão dentro do clube do Remo. A promessa é de que haja lista de dispensas, então, de fato, o time viaja pressionado. Lendo toda essa situação desde a chegada do técnico Morínigo, é de esperar mudanças nessa escalação do clube do Remo? Tem que fazer essas mudanças? Olha, o Mourinho continua procurando o time ideal para o clube do Remo, mas assim, eu espero que ele, nessa ânsia de achar o time ideal ou o time pelo menos que funcione, ele não cometa erros que já cometeu em jogos passados, né? Fazer muitas alterações ao mesmo tempo, vai, tira, depois volta com o mesmo atleta, tira o cara que está perdendo o gol para colocar o cara que está perdendo o gol. Então, assim, é bem complicado a situação do Mourinho, que ele tem que ter a tranquilidade de verificar quem está treinando melhor para poder colocar. Né? Isso aí eu vim até pensando, quando eu vi, começou esse zoom de lista de dispensa. Eu também acho muito temerária essa situação de dispensar, porque o que acontece? A gente tem que ver o que está acontecendo no clube. E o clube vem fazendo contratações, muitas contratações em termos de apostas, que são apostas, pelo menos essa segunda leva de contratações, não a contratação no início da temporada, mas agora muitas contratações apostas. Então eu acho que é temerário você dispensar, fazer lista de 5, 6 atletas, se você não tiver atletas engatilhados. A competição já começou, então acho que também tem que ter muita calma nessa hora, tanto da escalação, quanto nessa sair dispensando um monte de gente sem repor, que o Clube do Remo é campeão de fazer isso. Então tem que ter tranquilidade. Eu sei que a situação requer um pouco de atividade, né? Tanto de diretoria, comissão técnica, todo mundo, mas tem que ser feito com calma para fazer sem atropelos. Né? Você dispensa 6 aí, não consegue repor, não consegue achar no mercado, e aí vai ficar sem? Então tem que ter muito cuidado na hora de fazer essa lista de dispensa aí, porque pode trazer maiores prejuízos do que nós já estamos tendo. E o que era de se esperar, na verdade, o que é de se esperar, devido à característica, logicamente, do Morínigo, é mudanças nesse time titular. Galera, tá vendo aí uma provável escalação que foi ventilada durante a semana por diversos comunicadores, influenciadores também, que prevêem mudanças na equipe do Clube do Remo, mudanças nos 3 setores, na defesa, no meio de campo e também no ataque. A escalação que estão ventilando leva o Marcelo Rangel no gol, número 88, Thales na lateral direita, número 20, zaga, Liger retornando ao time, número 40, Ícaro também retornando ao time, número 44, e na lateral esquerda a estreia do recém-contratado Helder Santos. Meio de campo, mais uma vez uma trinca, só que agora com Jaderson, primeiro volante, jogando um pouco mais adiantado Pavani e Matheus Anjos. No ataque, estreia Matheus Lucas comandando o ataque. Nas pontas, Silas e Cachoeira. Igor, eu queria saber a tua opinião, primeiro, em relação à zaga. Eu acho que vai ser o terceiro jogo seguido com uma dupla de zaga diferente. Entre o Liger, que nem jogou o jogo passado, e entra também o Ícaro, que faz tempo que não vem ali na formação titular. Ele ainda está procurando, né, uma formação ideal para essa zaga. O Remo que tem tomado muitos gols, tem tomado gols bestas, e a gente viu na partida passada aquela besteira que foi o primeiro gol. Tá certo ele dar essa mexida na zaga até achar a condição ideal? Na verdade, a gente tem um pouco de dificuldade de opinar sobre essa situação, porque a gente nunca tem uma atualização física desses atletas, né? A gente não sabe, por exemplo, a gente sabe que o Liger tinha uma condição de lesão, mas a gente não sabe se ele já estava recuperado no jogo passado ou se recuperou agora, porque na minha opinião ele é o titular desse time. Então aí no caso seria até uma volta natural. Mas em relação ao parceiro dele, disso eu não tenho dúvida. De fato, eu acho que o Morínigo
procura a melhor formação. Eu acho que talvez seja a situação dele estar em condições de estar voltando e vai tentar com o Ícaro aí, que foi uma zaga que eu acho que talvez a que mais tenha se repetido ao longo da temporada. Em relação ao Helder ali, eu acho que contratou, né? Contratou, agora tem que entrar, porque o Natan vem cometendo muitos erros, nós falamos muito sobre isso no pós-jogo, na nossa live de segunda-feira, no pós-jogo contra o jogo do Atlético. O Natan tem erros importantes, muitos erros cometidos, que resultaram em jogadas de gol, então realmente precisa dar uma alterada ali, né? Colocar o Helder, de repente, é uma situação, apesar de que é um reforço ali que não me agrada, né? A priori, eu até nem gosto de falar, mas como a gente já está aborrecido com esse time, eu acho que tinha que ter vindo jogadores mais experientes, mais rodados, que tivessem uma temporada anterior melhor, e não foi o caso do Helder, então é torcer para que dê certo. Ali no meio, o Jaderson foi o único, acho que, destaque do jogo passado, jogando nessa saída de bola ali. O Pavani muito abaixo, né? Mas ele repete, e aí entra um dos aspectos da incoerência do Mourinho, né? Nós tivemos o Henrique praticamente escorraçado do time quando cometeu alguns erros, né? Coisa que a gente não vê, por exemplo, com jogadores de fora. Esse Pavani, para mim, ele fez 2 jogos, ele fez 14 jogos, foram 12 ruins e 2 bons. E aí... Mas, Igor, essa diga. formação aí no meio de campo, não é aquele segundo tempo do jogo contra o Volta Redonda que o time jogou bem? Será que não é isso que tá na cabeça dele? Né? Mas aí é aquela coisa, o Pavani jogou bem, aí agora já jogou muito mal, foi muito mal nesse jogo o Pavani contra o Atlético. Mas aí é o que eu tô te falando, para alguns atletas, eles são, porque ele tem mexidas, alterações no time muitos rompantes, assim, né? O Ribamar sai no primeiro tempo, o Henrique sai no primeiro tempo de determinados jogos, né? E o Pavani não acontece isso. Ele faz jogo muito ruim, no outro jogo ele é titular. Então são essas situações que muitas vezes eu não entendo dessa manutenção. Para mim, o Pavani era um jogador que tinha que sair, apesar de que o Henrique precisa ser testado novamente ali na saída, na cabeça de área, e o Jaderson poderia fazer a do Pavani, porque o Pavani foi um jogador nulo no jogo contra o Atlético. Né? E pro ataque ali, meu irmão, mais outra Mudança completa no ataque. De mudança, né? Eu acho isso muito preocupante, mas acho que a gente vai ter dificuldade. Futebol, mas não tinha que mudar, Igor? Não tinha que mudar tudo? Tu não achas? Tudo acho que não, Beto. Tudo acho que não. Acho que futebol ele é um esporte coletivo e acho que muito do futebol se dá em termos de entrosamento. Né? E aí, quando você já muda ali, ó, você é a mesma coisa que a gente já viu, né? O Líger é um retorno, o Ícaro é um retorno, mas querendo ou não, são 2 mudanças. O Helder é uma estreia, o Jaderson vai fazer uma posição que ele fez só ali praticamente no segundo tempo. O Matheus Anjo está vindo do banco, o Cachoeira não jogou o jogo passado, o Matheus é outro estreia e o Silas. Então, assim, cara, nós temos praticamente um time todo de mudança. Então, Igor, eu só vou discordar de ti, porque essa posição do Jaderson, ele começou o jogo do Atlético fazendo ela, tá? Inclusive, até na minha opinião... Eu acho que era o Curuá que começou. O Jaderson começou jogando mais próximo dos zagueiros e vindo com a primeira bola armando o time. Tá? Essa foi a minha visão dali. Mas de qualquer maneira, só para colocar essa pimenta aí na análise, o Silas eu acho que é premiado pelo gol. Entrou, eu não lembro agora exatamente se ele entrou no lugar do Ronald ou do Kelvin no jogo passado, mas entrou, conseguiu ali fazer um salseiro, fez o gol. Matheus Lucas, centroavante, entrando no lugar do Ribamar, que é o centroavante que não faz gol. Pra te falar a verdade, o que mais me surpreende é a volta do Cachoeira de cara, se isso acontecer, logicamente, né? A gente tá fazendo aqui um exercício de adivinhação, porque ele acho que nem foi relacionado pro jogo passado. Isso aí. Então, aí eu concordo contigo com essa quantidade de mexidas. Aí já é uma mudança assim, muito radical na estrutura de um cara que sequer entrou, né? Ali, e assim,
Em relação ao jogo passado, embora o Remo tenha sido muito ruim, eu acho que decorre principalmente das peças nulas que foram o nosso meio de campo. Tá? O Curuá foi muito mal e o Pavani foi muito mal. Né? Nós não vimos a cor da bola no meio campo. E aí a minha proposta seria até uma alteração de esquema, porque assim, se você não consegue construir um meio campo fortalecido com 3 jogadores, por que não tentar com 4? Né? E aí a gente fica desde sei lá, a gente está nessa formação imutável desde o Bonamigo, talvez antes disso, de 2020, com essa obsessão por jogar um 4-3-3, sendo que muitas vezes não funciona, porque a gente não consegue um meio criativo, construtivo, para fazer a bola ser distribuída para 2 pontas. A bola muitas vezes não chega. Nós não vimos o Ronald pegar na bola no jogo passado, e nós não vimos, acho que foi o Kevin, né? O Kelvin, desculpa. Nós não vimos a bola chegando nesses caras, porque não adianta você ter 3 jogadores com 3 atacantes se a bola não chegar nesses pontos. Então, eu acho que é um trabalho que deveria ser readequado, né? Eu acho que se treina muito essa questão, né? E eu acho que às vezes você ganhando o meio campo, você corre muito menos risco. Né? Então, acho que era bem por aí a minha questão. Aí, essa insistência desses esquemas por parte de todos os treinadores que têm passado no Remo acaba por forçar esse tipo de situação. Porque ele quer jogar num 3-3 com todas as peças que até agora ele usou não deram certo. E aí força a entrada de Cachoeira, Sila, Matheus Lucas, essas coisas. E aí a tendência é a gente ver, pelo menos de início, um time bastante desentrosado, com bastante dificuldade ali contra o Botafogo da Paraíba. Infelizmente. Né? Torcedor e torcedora azulina, você concorda com isso que a gente está falando? Discorda? Concorda com essa escalação? Deixa aí nos comentários. Coloca logo a tua escalação aí favorita nos comentários. Faz aí a tua festa. Não esquece de curtir esse conteúdo também, te inscreve no canal, compartilha com os teus amigos, vem fazer parte aqui da comunidade do RemoCast, que a gente analisa o Clube do Remo e também analisa o adversário, Botafogo da Paraíba, adversário do Clube do Remo, que vem de um jogo dentro de casa. Botafogo, lembrando, ganhou na segunda rodada contra o Floresta fora de casa. Na rodada passada, dentro de casa, empatou contra a equipe do Caxias, lá do Rio Grande do Sul, saiu perdendo, depois empatou, fez 1-0, terminou assim, tá com 4 pontos, e a notícia que vem lá da Paraíba é que eles querem se aproveitar pela situação, palavra deles, desesperadora que vive o Clube do Remo, com 2 derrotas seguidas na Série C. O time do Botafogo, nessa partida passada, jogou praticamente quando entrou num 4-3-3 também. Goleiro Dalton, lateral Lennon, dupla de zaga. Escuta essa, Igor. Renier, capitão, Wendel Lomar, lateral esquerdo Evandro, destaque do time. No meio de campo, Edmundo, Thalisson, muito bom jogador, esse Thalisson chuta de fora da área também. Bruno Leite. No ataque, Will Viana, Gabriel Lima e Pipico, o interminável Pipico, agora veterano, comandante do ataque do Botafogo da Paraíba, Igor, que tomou um gol de cabeça, também aí com essa zaga, né? Levou um gol de cabeça de escanteio, o cara subiu sozinho e abriu o placar, isso já no segundo tempo. E no segundo tempo, logo depois, empatou o jogo com o Dudu, um jogador que entrou no segundo tempo, inclusive que está cotado para entrar nesse time, inclusive para fazer uma mudança para o 4-4-2, recuar um pouco e esse Dudu tentar ganhar o meio de campo, mas a ideia e sair rápido, que a ideia deles é que o Clube do Remo vai querer propor o jogo, que eu acho difícil, dado o esquema de jogo do Morínigo. E aí, Igor, esse Botafogo da Paraíba, vai ser um jogo difícil, hein? Vai ser um jogo, sempre são jogos difíceis lá, mas com ex-remistas aí. Boa parte do setor defensivo, a maioria do setor defensivo com jogadores que a gente conhece, cara. É verdade, né? Nem presta muito falar, porque esses caras que passaram aqui não renderam absolutamente nada, normalmente quando eles jogam contra as equipes que eles deixaram, eles jogam verdadeiras batalhas campais. Então deve ser o caso aí do Renier, que saiu
muito criticado daqui, jogou bem pouco, mas já foi suficiente para sair bastante criticado. O Wendel Lomar, que não conseguiu ser titular quase um ano de Remo, não conseguia ser titular. Às vezes perdia a vaga até para o Jonilson quando ia. O Evandro, né, que teve a oportunidade de renovar, parece que aumentou a pedida aí, acabou tendo que jogar na Botafogo da Paraíba. Eu acho que o jogador ele tem que buscar sua valorização, sim, mas ele tem que também ser inteligente de repente, né? Eu acho que em termos de expectativa, o clube do Remo pelo menos iniciou com expectativas bem maiores do que o Botafogo da Paraíba. Ele não acerta aqui para jogar lá. E aí, bora ver o que acontece no final da temporada, né? A gente precisando de um lateral esquerdo aqui, mas não sei como é que ele tá lá. Ele tá bem lá, Beto? Tá bem, destaque do time. Por sinal, essa mudança no segundo tempo desse atacante que eu mencionei, do Dudu, ele é um ponta rápido, ele cai pelos dois lados, e a ideia do treinador, segundo as notícias que vêm lá da bela cidade de João Pessoa, é justamente para facilitar a dobradinha com o Evandro, que foi meio apagado na partida passada, mas é destaque do time. O pessoal está muito feliz com o Evandro lá. O clube do Remo tem que tomar cuidado com essa jogada aérea para não ser surpreendido. Lembrando que na rodada passada, infelizmente, apesar de a gente estar lá no estádio, mas a gente estava certo na análise do adversário. Acabou que o clube do Remo vacilou e penou na mão daqueles jogadores que a gente chamou a atenção. Vamos ver se dessa vez se ligam, porque eu acho que nessa partida contra o Botafogo já vão atacar mais pelo nosso lado direito, lá pelo lado do Thales, cara. Verdade. E ele com certeza vem bastante motivado, né? Porque saiu daqui, não aceitaram a pedida dele. Espero que não consiga jogar aqui. Espero que tenha sucesso dos próximos jogos em diante. Em relação ao Pipico, né? Um jogador ali que sabe fazer gol, um jogador que tem certa qualidade, mas está já com 38 anos ali. Eu acho que a defesa do Remo tem condições de segurar esse atleta. E assim, pelo que a gente conhece do histórico desses dois zagueiros que passaram por aqui, são muito fracos tecnicamente. São muito fracos tecnicamente. O Clube do Remo tem condições de fazer bons jogos e, de repente, ser o caso de acabar com esse negócio de não fazer gol, né? Porque é uma zaga muito fraca tecnicamente, pelo que passou aqui, né? Pode fazer a partida da vida dele, mas tecnicamente, pelo que a gente viu aqui, no pouco tempo que o Renier passou e no quase um ano que o Wendel Lomar passou aqui, são muito fracos tecnicamente. O Clube do Remo tem, eu acho que até mesmo por conta da circunstância atual na tabela, obrigação de trazer pelo menos um empate e trazer de volta a torcida para o próximo confronto. Precisa logo de imediato se recuperar já nessa partida aí. Em João Pessoa, que seria uma partida, um jogo bom para o cara viajar, né, Beto? Mas dadas as circunstâncias do time, não tá valendo muito a pena correr atrás desse time aí, Brasil afora, né, meu irmão? Complicado. A gente comentou isso aqui, inclusive, no pós-jogo, em que essa equipe ela precisa mostrar mais identificação com a torcida do Clube do Remo, e só ganhando para essa chave virar. Então, eu espero que esses jogadores entendam finalmente que para jogar no Clube do Remo não tem que entrar com aquele espírito como foi no jogo passado, porque senão quando voltar para Belém a chapa vai esquentar. É isso que vai acontecer. Tem que entrar ligado, tem que entrar como se fosse ali um prato de comida e você tivesse esfomeado, meu irmão. Tem que voltar de João Pessoa, com certeza, pontuando com um resultado positivo, preferencialmente, meu amigo Igor. E segunda-feira a gente vai estar aqui analisando tudo no pós-jogo dessa partida, né? Verdade, a gente, para quem não conhece, a gente tem a nossa tradicionalíssima mesa redonda, a mesa de debate do RemoCast, sempre segunda-feira, às 21 horas. É o debate da maior comunidade de torcedores remistas no YouTube. Então, se você não tiver, ainda não conhece, senta aqui com a gente segunda-feira, debate informativo, sem sensacionalismo, sem polêmica, né? Sempre com o intuito de tornar o Clube do Remo Maior um debate construtivo e, de repente, ainda só uma premiação, né, cara? Normalmente a gente premia aqui, faz um quiz, sorteia camisa, caneca, ingresso. Nessa fase a gente não está muito animado para fazer esses quiz, mas vai que de repente os caras arrancam uma vitória ou um empate e de repente surge alguma coisinha aí, né, velho?
É isso aí, galera. Então já te inscreve no canal, não vacila, deixa o dedo no like, compartilha com os amigos e segunda-feira a gente se encontra no pós-jogo. Bora Leão que a torcida tá mordida. Valeu, galera. Saudações azulinas. Tamo junto.